Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de redes sociais da Rádio e TV Justiça. E hoje aqui com a Gisele e com o Mauro, a gente vai te contar as principais decisões do Supremo. Olá, eu sou Gisele Reis, sou consultora jurídica da Rádio e TV Justiça e comigo você vai ver as explicações jurídicas sobre os votos dos ministros em relação a todos esses temas analisados durante esta semana no STF. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a Maria G a contar um pouco da semana aqui no Supremo. Então vamos começar pela quarta-feira, né? Sessão plenária. A ministra abriu a sessão de quarta-feira falando sobre os 100 dias do ataque à Praça dos Três Poderes e principalmente aqui ao STF, e também sobre a reconstrução do edifício sede que finalmente ficou pronto, né? Ele foi bem destruído e bem vandalizado, né, nos ataques no dia 8 de janeiro. E ela também comentou uma questão muito interessante, que eu achei muito legal, que é a edição de uma portaria de elogio em reconhecimento ao trabalho de todas as pessoas que estiveram aqui dia a dia, incessantemente, né, fizeram um milagre para reconstruir tudo nesse pouco tempo. 100 dias após o ataque, a gente já tem uma sede reconstruída. A ministra comentou, né, que os 100 dias marcaram exatamente quando foi reconstruído, terminado de reconstruir o segundo andar do prédio. O térreo já estava pronto, o terceiro andar já estava reconstruído, e agora, quando completou 100 dias, o segundo andar foi reconstruído, onde fica o Salão Nobre da Corte, né? E aí, então, ela fez essa homenagem aos servidores e profissionais. Ela fala em 400 pessoas envolvidas, entre servidores e Muita profissionais gente, né? de outras instituições, Sim, trabalhando nessa reconstrução, e a obra agora está aí, né, pronta, e o Supremo e a democracia, segundo ela, continuam inabalados e inabaláveis. é verdade, uma união de esforços, né, entre todos esses envolvidos na restauração e também ainda a gente vai ver também até mesmo em relação ao processamento dos responsáveis por estes atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro. Hoje tem novidades sobre isso, já já a gente fala nesse tema. Então vamos começar pelo recurso, né, que esteve aí no plenário, em que se discute se o piso salarial nacional para agentes comunitários de saúde é aplicável aos servidores dos estados, do DF e de todos os municípios, independentemente aí do regime jurídico, né, que eles estão vinculados. Mauro, me conta um pouquinho como é que chegou esse processo aqui, quem que entrou, o que é que eles estão pleiteando? O autor desse recurso, Mari, é o município de Salvador, na Bahia, para questionar uma decisão da sexta turma recursal dos juizados especiais da Fazenda Pública do Estado, que determinou ao município o pagamento desse piso nacional para os agentes comunitários do município, que, na verdade, são incluídos no regime estatutário municipal, que são regidos por uma lei própria, né, do município, claro. Então, o juizado mandou ele pagar esse piso nacional, e aí o município, né, recorreu dessa decisão por entender que essa decisão lá violaria a autonomia do município, que seria competente para julgar, para fixar, desculpa, o seu Uhum. regime jurídico, né, e fala também em falta de previsão orçamentária, né, e falta de recursos mesmo para pagar esses servidores municipais, seguindo um piso previsto numa lei federal, tá. Exatamente. Então, o que se discute aqui, e isso foi até abordado por alguns, por algumas entidades que apresentaram, fizeram suas sustentações orais, é que o município de Salvador, né, ele acaba ficando com o valor ali que é pago para essas pessoas envolvidas, tanto na função de agente comunitário como agente de combate às endemias, com uma remuneração bem distorcida do que é praticado em todos os demais entes da federação. Então, o que se reivindica é que essa remuneração no município siga exatamente o que está disposto na legislação federal. A Constituição Federal, ela trata isso no artigo 198 e estabelece que os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. Então, existe a possibilidade, como você mesma mencionou, tanto deles serem contratados pelo regime seletista ou pelo regime estatutário, Uhum. né? Desde que essa seleção seja uma seleção pública. No entanto, o questionamento aqui é quanto a esse piso. Eles, no município de Salvador,
tem recebido menos que o piso nacional. E na composição também das verbas, né, ali que estão sendo percebidas por esses agentes, estão incluídas algumas gratificações, né, que eles acabam agregando para poder dizer que estariam aí chegando a um valor maior, semelhante ao que é praticado pelos outros entes da federação. E aí nós tivemos, na quarta-feira, apenas o momento de leitura do relatório, sustentação oral dos envolvidos, tanto do município, nós tivemos, o procurador do município se manifestou, né, e falou, inclusive, sobre essa questão. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela aplicação do piso nacional a todos os entes da federação, independentemente do modelo de contratação, e não houve tempo hábil para que o relator, ministro Alexandre de Moraes, pudesse proferir o voto dele. Então, ficou para quarta-feira da próxima semana, já esse processo já está incluído. Já está em pauta. Eu separei também outro destaque da sessão de quarta-feira, que teve uma decisão envolvendo o ICMS, que a gente tanto fala aqui. Nesse caso, é em relação ao deslocamento de mercadorias pelo mesmo contribuinte, fixando aí um prazo de que essa decisão começa a valer a partir de 2024. É essa a novidade? Isso, a decisão sobre a questão do ICMS já estava definida. O que faltava era o que eles chamam, novamente, vamos falar aqui de modulação, né? Dizer quando essa decisão passa a surtir efeitos, né? Então, o que eles definiram é isso, né? Que a decisão vai surtir efeito a partir do exercício financeiro de 2024, no ano que vem. O relator do caso é o ministro Fachin, e aí disse que, novamente, né, a gente já tinha comentado, o objetivo é garantir segurança jurídica nessa questão tributária, né, e o equilíbrio fiscal dos estados, né, é uma decisão importante. O ICMS sempre envolve muitos valores importantes para os estados, então tem que ter sempre um tempo para que isso seja organizado, para os estados não sofrerem um baque, vamos dizer assim, né, com redução de impostos. Eu acho que teve um aspecto processual importante também que a gente pode mencionar, Mauro, é em relação à questão, havia um quórum, né, de unanimidade quanto à necessidade de modulação dos efeitos. Os 11 ministros, sim, votaram pela modulação. Os 11 ministros votaram pela modulação, mas houve uma divergência quanto à extensão dessa modulação. Uns entendiam que deveria ser a partir de 2024 e outros 18 meses. 18 meses após a decisão. Exatamente. E essa decisão, inclusive, é em relação a uma ação direta de inconstitucionalidade, a de número 6524, que, qual é o número dela? A ADI... ADC 49. Isso, ADC 49. Então, em relação à extensão dos efeitos, houve essa divergência e prevaleceu, então, portanto, por maioria, né, por 6 votos, a posição de que deveria valer a partir de 2024. Então, foi um aspecto processual que eu acho que também vale a pena a gente destacar em relação a esse julgamento. O caso foi concluído, só para falar, ele foi concluído no plenário virtual, onde se chegou a essa votação de 6-5, né, por uma determinada modulação, e aí trouxeram o caso para definir essa modulação no plenário físico para discutir exatamente isso. Se eles chegariam ao que seria um voto médio, né, seria, enfim, qual delas? Porque todos modularam. É verdade. Né? E a necessidade de modulação são 8 votos, não é isso? Exatamente, porque exige um quórum qualificado, que é o que a gente chama, né? Ou seja, dos 11 ministros, precisam 2/3, né, aderindo à proposta de modulação, está previsto na lei das ADIs. Então, o número mínimo para modulação é de 8 ministros, né? Voto de 8 ministros. Nesse caso, tivemos 11, mas a questão da extensão ficou por maioria no prazo de começar a valer a partir de 2024. Tá certo. E aí, já na quinta-feira, a gente teve o início do julgamento da ADI 5090, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que discute algo que muito interessa a todos os nossos trabalhadores, que é a utilização da taxa de referencial, da ATR, para a correção monetária das contas vinculadas ao FGTS, né, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Inclusive, a determinação do ministro, relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, é que os processos desse tema, eles estejam suspensos, né, fiquem suspensos em todo o território nacional até que o STF decida sobre isso. Começou hoje na quinta-feira e também deve retomar na próxima quinta. Vamos saber mais detalhes então sobre isso, Mauro. O autor da ação é o Partido Solidariedade. Ele diz que essa taxa, TR, taxa de referência, como se chama, ela já não representa mais a perda inflacionária. Há muitos anos, diz o partido, que desde 1999 ela vem sofrendo uma defasagem em relação a outros índices, né, usados, como ela cita como exemplo, o INPC, o IPCA
IPCA, né, que medem a inflação no país. Então, estaria havendo uma perda para o trabalhador, né, um dos argumentos, né, então eles estariam sendo atualizados em valores bem abaixo dos valores da inflação, e que a Caixa Econômica estaria usando esses recursos, ela usa esses recursos, ela paga pouco por ele, assim, essa taxa menor do que a inflação, e usa essa diferença das taxas mais elevadas para investir em políticas sociais, para investir em habitação, para investir em uma série, né, de atividades, necessidades do governo nesse sentido, né? Mas que isso não deveria ser feito usando um dinheiro que é do trabalhador, né? Então, essas são basicamente as alegações do Partido Solidariedade, que é o autor da ação. Hoje foram ouvidas sustentações orais, Sim. né? O partido autor, amigos da corte, né, se manifestaram também, Banco Central, Caixa Econômica Federal, Sim. né? E aí... Defensoria Pública da União também se manifestou, e teve uma confederação também teve oportunidade de falar. Até A porque AGU falou também, o AGU falou em defesa da lei. Exatamente. E assim, a gente entende, né, a expectativa que gira em torno do julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação a essa questão envolvendo a correção monetária das contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, porque nós temos inúmeros, né, milhares de trabalhadores que trabalham sob o regime da carteira assinada e que poderão ser impactados, né, em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso de um lado. Do outro lado, nós temos também uma preocupação, né, com o setor econômico, porque isso pode implicar um ônus para que o governo, a depender da decisão do Supremo, tenha que fazer aí o recálculo, né, essa adequação em relação ao que vier a ser decidido pelo STF. E o que se apontou é que, na ação, como o Mauro mencionou, só aqui acrescentando, é que a taxa referencial seria inconstitucional, mas não se... exatamente por não refletir essa perda de poder aquisitivo em razão da inflação, porque atualmente o que se tem como correção do FGTS é a taxa referencial mais 3% ao ano. E isso corresponde a uma remuneração menor do que o da poupança. E na ação, eles não indicam especificamente qual que seria a melhor remuneração adequada ao caso, mas que se escolhesse uma que fosse capaz de recompor essas perdas econômicas, a exemplo do que se tem no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, e tem também o IPCA. Então, existe interesses, né, de ambos os lados, tanto da classe trabalhadora, como também do próprio governo, em relação ao que isso pode impactar aos cofres públicos. E aí nós tivemos, então, essas sustentações orais, e o que eu achei mais interessante, Mauro, é que a discussão girou em torno de dois pontos principais, sobre a titularidade do FGTS. Né? Se aqueles que defendem, né, que o FGTS é de propriedade do trabalhador, entendem que esta perda remuneratória ela tem que ser avaliada, né, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque ofende o direito à propriedade. E quem entende que o FGTS tem mais uma natureza social, aí acredita que fica difícil trazer esse entendimento, né, argumentado na ação direta de inconstitucionalidade por conta das finalidades previstas em lei do que diz respeito ao que pode ser feito com todo esse fundo que é arrecadado. E aí essa segunda corrente entende que ele tem muito mais uma destinação social, conforme diz a própria legislação, que estabelece que esse fundo ele pode ser utilizado tanto para saneamento básico, para infraestrutura urbana, habitação, né, claro. Muito usado, inclusive, para isso. Então, tanto as argumentações orais como o voto do ministro, né, Luiz Roberto Barroso, foi no sentido exatamente dessa discussão sobre a titularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele fala, na verdade, aqui, né, eu achei interessante, é preciso saber se é possível permitir que o FGTS seja corrigido pela menor rentabilidade do mercado para financiar políticas públicas como habitação. Né? Então, está se usando o valor do fundo, mas
o trabalhador que seria o, né, A parte mais a parte vulnerável, mais vulnerável, e aí ele fala, hipossuficiente. né, não é legítimo impor a um grupo hipossuficiente, né, como Uhum, o caso do trabalhador, principalmente de mais baixa Sim. renda, a responsabilidade por financiar com seu dinheiro e compulsoriamente, obrigatoriamente, sim, essas políticas públicas. Daí isso seria desproporcional e irrazoável para o ministro, né? E aí ele exatamente. fala, se fosse feito com investimentos, ele cita aquele exemplo que eu achei Bem didático, curioso, né? se fosse feito com investidores da classe alta, tirando, reduzindo, seria um caos, ele fala, né? Seriam chamados de um confisco de propriedade, É, né? verdade. Ele diz que seria o mesmo que acontece com o que está acontecendo com o FGTS dos trabalhadores. E aí, para fundamentar isso, ele foi bem ali na Constituição Federal, no artigo 7º da Constituição Federal, e esclareceu: olha, o empregador, ele faz o desconto de 8% ali do salário do Todo empregado, mês, né? todo mês, e ele tem que depositar esse valor numa conta de titularidade do trabalhador. Então, ele entende que, embora a legislação que trata do FGTS, que é a Lei 8.036 de 90, tenha falado sobre, né, disposto sobre a aplicação do fundo para habitação, saneamento, infraestrutura, operações de microcrédito, dentre outros, isso não retira a natureza jurídica quanto à titularidade deste fundo de garantia por tempo de serviço. E ele coloca exatamente isso que o Mauro mencionou, porque você acaba ali, a partir de uma remuneração muito abaixo da que é praticada no mercado, retirando de certa forma ali, uma obrigação do Estado, né, porque o Estado está administrando esses recursos, né, gerindo recursos de terceiro para poder definir critérios e demandas relacionadas a políticas públicas, políticas sociais. E ele entende assim, tudo bem fazer isso, mas vamos remunerar adequadamente. Uhum. Então, ele até colocou assim que a taxa, o direito à correção monetária, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não existe direito adquirido à correção monetária. Então, isso ele reafirmou, Uhum. né, no voto dele, mas que existe direito a uma remuneração de alguma forma, né? Isso pode ser feito por meio da correção monetária ou por meio de taxas de remuneração de mercado. Então, o ministro esclareceu que não necessariamente tem que se utilizar sempre a taxa referencial. E aí ele colocou que os índices da poupança são até maiores do que esse, que não se justifica aplicar para o FGTS, que é um direito um dinheiro, né? Direito e direito, né? Direito e São os dinheiro do dois. trabalhador, né? Uma remuneração tão baixa. Então foi nesse sentido, e o ministro André Mendonça também acabou acompanhando o relator, então o voto foi no sentido do julgamento parcial da ação direta de inconstitucionalidade para dar interpretação conforme, no sentido de que essa remuneração não pode ser inferior à que é aplicada para as remunerações da caderneta de poupança. Isso. E aí ele ainda tratou de modulação já no voto dele, Verdade. né, Uhum. comentando, ele fala aqui, contando, né, a história desse tema, né, que em 2014 o Supremo teria negado a existência de repercussão geral no caso. Em 2018 o STJ julgou matéria semelhante. Então haveria já uma estabilidade no sentido de que isso aí não, né, que a situação permaneceria assim. Então ele entendeu que a decisão dele passaria, o voto dele, se Uhum. prevalecente, passaria a valer a partir da publicação da ata de julgamento, ou seja, aquilo que você explicou no outro episódio, que é para Sim, frente, né, para o para o futuro, né, futuro. que a gente Sim. chama. Isso. E essa modulação, só para arrematar, ele até destacou em razão da segurança jurídica e também da estabilidade econômica, porque seria bem tormentoso para o Estado, né, na verdade, ter que fazer essas adaptações desde a Sim, época que retroativas. que o fundo tem sido depositado. E ele mencionou uma outra coisa. Em relação a essas perdas passadas, isso deve ser resolvido pelo Poder Legislativo, né, por meio de uma legislação, se for o caso, ou por negociação entre entidades representativas dos trabalhadores e o Poder Executivo. E aí, esse julgamento, a gente tem a continuação dele na próxima quinta, não é isso? Isso, Exatamente. Perfeito. Agora vamos passar para as turmas, então? Sim. Tem o caso que a gente falou, que foi de plenário virtual, foi de turma, foi para o plenário físico, e agora veio, então, a decisão, né? A gente pode chamar de decisão final,
Agora temos uma decisão já. Agora sim. A segunda turma autorizou a extradição do colombiano que foi condenado por matar a namorada. O caso super curioso que a gente explicou aqui, que envolve o pai da vítima, houve uma questão emocional também, né, que a gente acompanhou de perto. O ministro Nunes Marques apresentou o voto de desempate nesse caso e o ministro Edson Fachin reajustou o voto para aceitar esse pedido. Bom, Mauro, explica melhor para a gente então o que significa essa autorização para a extradição. Eu vou só tentar aqui Relembrar um pouquinho? contextualizar vamos um lá. pouco, porque essa história assim, ela é complexa, né? E curiosa, interessante, emotiva, enfim, todos esses Verdade. adjetivos, né? O caso foi julgado, houve o crime na Colômbia, né? Ele foi condenado lá no seu país pelos crimes, fugiu para o Brasil, foi encontrado aqui em 2017, preso em 2020 para fins de extradição, julgamento da extradição em 2020 aqui na segunda turma, houve empate na votação, o ministro Celso de Mello estava ausente na ocasião por conta de licença médica, e havendo um empate foi definido que o empate deveria favorecer o réu e a extradição foi negada. Ok. O pai da vítima recorreu ao Supremo por meio de uma ação rescisória, né, dizendo que o empate, no caso, não deveria ser favorável ao réu, mas que deveria ser ouvido o quinto voto. Essa ação rescisória foi julgada no plenário do Supremo, né, e o plenário entendeu que realmente era o caso de se ouvir o quinto voto. Explicamos aqui nessa decisão com detalhes, né? E aí, então, o caso voltou agora com uma certa urgência, porque há um perigo de prescrição do crime, né, na Colômbia, né? E nesses casos tem que se respeitar a legislação do país, né? Isso. E aí, então, o caso já voltou a julgamento. A decisão do plenário foi em final de março e agora o caso já voltou para a turma. E aí o ministro Nunes Marques, então, votou um voto de desempate, acompanhando a corrente que se formou, entendendo que no Brasil o crime não teria prescrito, porque depois que chegou ao Brasil, ele teria cometido outros crimes, uso de identidade falsa, documento falso, né, falsidade ideológica, crimes comprovados em laudos da polícia e que isso teria interrompido o prazo prescricional no Brasil. Então, o crime não prescreveu, o ministro entendeu que não haveria por que não autorizar a extradição pelo crime de homicídio. Ele foi condenado por estupro e homicídio. Sim. O crime de estupro, né, já prescreveu, então a autorização de extradição é só pelo crime de homicídio, né? Exatamente. E devem ser observadas algumas questões, como, por exemplo, do cumprimento da pena, ele foi condenado a 27 anos de prisão, e do cumprimento da pena tem que ser descontado o período que ele permaneceu preso no Brasil, né? E também não poderá cumprir pena pelo crime de estupro, e essas questões que eles colocaram. E a gente precisa lembrar também que o Supremo ele faz essa análise de admissibilidade da extradição, mas a entrega efetiva, quem faz a entrega efetiva é o presidente da República, é uma decisão do presidente da República, é ele que faz a entrega do cidadão, no caso colombiano, em razão de extradições que são autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. E um fato importante mencionado pelo ministro Edson Fachin no ajuste de voto é com relação à imprescritibilidade dos crimes de feminicídio, segundo Convenção Internacional, uma direção que já tem sido tomada para se evitar aí que mulheres, na verdade, vítimas de feminicídio, deixem, né, para que essas pessoas que praticam crimes envolvendo violência contra mulheres não fiquem sem uma resposta estatal. Ele cita, inclusive, esse protocolo do CNJ, né, Sim. para julgamento com perspectiva de gênero, né? Então, assim, esse viés que ele trouxe no voto bem interessante, analisando a questão da violência contra a mulher que foi cometida nesse caso, né? Um viés novo nesse julgamento que já tantas novidades, né? Tantas particularidades. É verdade. E a decisão foi nesse sentido, autorizada então a extradição do colombiano. É isso. Vamos então para o plenário virtual agora. A gente começa com a questão dos réus, dos atos antidemocráticos, né? Porque a STF já tem maioria para tornar essas 100 pessoas, 100 investigados, réus por esses atos. Esse julgamento está no plenário virtual, como eu acabei de dizer, vai até o dia 24 de abril, mas já temos maioria, apesar de poder ter pedido de vista, destaque, enfim, tudo que a gente já vem comentando por aqui, né? Vamos lá.
O inquérito 4921 são 2 inquéritos que estão em julgamento, né, esses investigados. O 4921, que foi aberto para investigar pessoas que incentivaram a prática desses delitos aí Uhum. apresentados nas denúncias, e o inquérito 4922, que investiga autores intelectuais e executores dos atos mesmo, né, em si, né. Uhum. A PGR ofereceu denúncia já contra vários, desses Mais de 1.000 investigados. pessoas, né? Isso, e aí as 100 primeiras denúncias, começaram a ser julgadas no dia, 18, no dia que completou 100 Uhum. dias, né, a ministra Rosa Weber, na abertura da sessão de Ela quarta-feira, mencionou, comentou Ela, né? que é no dia verdade. dos 100, né, quando se completa 100 dias dos atos, a gente começou a julgar os 100 primeiros casos, de denúncias, né. Então, como você bem comentou, até a quinta-feira à noite, 6 votos já pelo recebimento dessas 100 primeiras denúncias, né. E aí crimes que envolvem incitação ao crime, associação criminosa, Uhum. abolição violenta de Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, danos ao patrimônio, Uhum. né, esses são os crimes imputados. É verdade. E nesse momento inicial, o que nós temos é que, pela decisão que tem sido direcionada no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, os ministros que votaram até agora entendem que essas pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal devem figurar, né, como réis em ação penal. E essas ações penais por todos esses crimes foram apresentadas denúncias individualizadas e também as decisões, né? O ministro, inclusive Alexandre de Moraes, ele proferiu votos em cada um dos denunciados, então são é, votos todos em separado, individualizados. E nesse momento, Mário, o que se avalia é saber se a denúncia ela tem um suporte fático ali mínimo que autoriza o início de um processo penal, né? Não é o momento em que se vai verificar se há elementos suficientes para a condenação ou absolvição, não é isso. Nesse momento, o Supremo ele faz um juízo de admissibilidade com base em requisitos processuais, né? Se o Ministério Público ali noticiou um fato definido como crime, se ele aponta quem foi o autor, né, dessas condutas ilícitas, em que circunstâncias elas aconteceram, e mesmo em se tratando de um crime de multidão, como ele até menciona, né, na sua decisão, nesse primeiro momento, ele entende que estão satisfeitos esses requisitos mínimos para que possa ser instaurado as ações penais respectivas envolvendo essas pessoas. Já foram apresentadas várias denúncias, não são só essas 100, né? 100 foram essas primeiras a serem analisadas no plenário virtual, mas me parece que foram mais de 1.390 pessoas denunciadas. Então, ao longo dos próximos dias, os ministros deverão também analisar as demais denúncias que serão apresentadas, mas pelo menos em relação a estas 100 primeiras denúncias apresentadas, nós já temos então a formação da maioria do Supremo Tribunal Federal pelo recebimento da denúncia e início de uma fase diferente, que na verdade é a fase processual. Na fase processual, aí sim haverá nova oportunidade de contraditório, nova oportunidade de apresentação de provas, de alegações entre as partes e, posteriormente, data para julgamento do mérito propriamente dito, onde se dirá se essas pessoas são culpadas ou inocentes em relação aos atos antidemocráticos praticados no dia 8 de janeiro. E só para complementar o que você falou agora, no dia 25 já está marcada o começo do julgamento de mais 200 casos Olha aí, no plenário tá virtual. vendo? Quando a gente fala que o Mauro sabe dos bastidores, a gente Sabe de tudo. Pois é, já está previsto para começar e é o que você bem comentou, né? De mais de 1.000 denúncias, já 100 exatamente. já estão em julgamento, mais 200 vão agora semana que Uhum. vem. Sim. Bom, vamos para mais um destaque, então, também de sessão virtual, né? Foram reverendadas as decisões do ministro Gilmar Mendes sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS. A gente explicou isso aqui na semana passada, né? Um caso que veio do STJ, não foi isso, Mauro? Isso, no dia 11, o ministro Gilmar Mendes, que é relator desse caso, ele determinou a suspensão da subida de recursos especiais ao STJ e extraordinários para o Supremo, de processos que discutem essa questão de medicamentos que não são incorporados pelo SUS. Uhum. Tá? Essa é uma questão complexa, a gente explicou realmente, né, no episódio passado, né? E aí
Na sequência, o STJ, julgando uma questão lá que eles chamam de incidente de assunção de competência sobre esse mesmo tema, definiu que autores dessas ações podem escolher aonde vão ajuizar essas ações, tá? Mas que a União deve ser sempre incluída no polo passivo da ação. E então o ministro aí colégio, como chama, Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do DF recorreu contra essa decisão do STJ, dizendo que isso é contra a própria a jurisprudência do Supremo, né? E aí o ministro então deu uma nova decisão em que ele fala, né, que até o julgamento definitivo desse recurso que está em análise aqui no Supremo, que tem repercussão geral, as ações judiciais sobre medicamentos não incorporados pelo SUS devem ser julgadas pelo juiz aonde foram ajuizadas as demandas. O juiz não pode declinar da competência, mandar para, né, mandar para uma outra instância Sim. e nem determinar obrigatoriamente a inclusão da União no polo passivo da União. Essas duas decisões acabaram indo a referendo do plenário e os ministros referendaram mantendo essas duas decisões, tá? Então, esse é um panorama assim da decisão. E em relação aos medicamentos padronizados, né, ele mencionou que essa repartição de responsabilidades estruturada no SUS, ainda que isso implique em deslocamento da competência, ele entendeu que a composição do polo passivo deve observar essa repartição de competências, ainda que seja necessário declinar da competência de um ou outro ente para um ou outro ente estatal. Então, ele fez esse esclarecimento quanto a medicamentos não incorporados e medicamentos padronizados, que são aqueles que são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. E mencionou ainda, só para fazer aqui a ressalva da própria decisão do ministro Gilmar Mendes, que em relação às decisões, né, processos que já tiveram sentença proferida, eles não vão seguir aí esta sinalização que o ministro Gilmar Mendes deu ao analisar o pedido desse colégio de procuradores. Então, eles devem permanecer, aqueles que já tiveram sentença vão permanecer onde estão. E nos demais, se o medicamento for um medicamento padronizado, eles deverão observar essa regra de competência de o juiz deve observar, né? Exatamente, Como é que se reparte juiz, a competência dos entes, juiz né? da causa. Isso. E aí, isso tudo, né, na verdade, ficou estabelecido até que o Supremo Tribunal Federal analise em definitivo um recurso extraordinário que discute exatamente a inclusão da União, né, no polo passivo, ou seja, se a União também é corresponsável pelo fornecimento desses medicamentos. Tá certo. Bom, agora uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que indeferiu o pedido de liberdade provisória do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. Esse secretário era o secretário que estava em exercício na época dos atos antidemocráticos, então ele manteve a prisão preventiva do Anderson Torres. Isso, o Anderson Torres tinha recorrido, né, pedindo o fim da prisão dele, né, a segregação da liberdade, como eles gostam de falar, e aí o ministro, né, como fundamento para manter a prisão, diz que, além de haver indícios de delitos na participação do Anderson, né, na questão daquela minuta golpista que foi amplamente divulgado pela imprensa, como a questão dos bloqueios nas rodovias pela Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, né, há indícios da participação, pelo menos, né, do Anderson Torres, né, e ainda comenta que a perícia no celular, o Anderson Torres não autorizou, não permitiu a perícia no celular deles, né? Demorou Até liberar 100 dias senhas. para liberar a senha, e aí não se sabe o que foi apagado, o que não foi apagado. Então, assim, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que permanecem válidas as motivações para a prisão preventiva do Anderson, e aí negou o pedido dele. Isso é uma decisão que saiu agora há pouco, né, que a gente teve A gente conhecimento. está gravando quinta-feira, às 8 horas da noite, porque sexta-feira é feriado. Mas é isso. Bom, o que vem por aí, então, uma questão interessante, né? O STF vai retomar o julgamento da demarcação de terras indígenas no dia 7 de junho. Esse anúncio foi feito pela própria presidente aqui do Supremo, a ministra Rosa Weber, durante a abertura de um fórum sobre demandas dos povos indígenas, né, que foi organizado pelo CNJ, e aí ela já datou, então, a volta desse julgamento.
Isso, na verdade, o RE 1.017.365, né, trata dessa questão do marco temporal, ou seja, se deve ser considerada a data da promulgação da Constituição de 1988 para 88. definir a ocupação de uma determinada terra indígena, né? Quem não Se eles têm tiver, ou não isso, direito, né? se ele não tiver ali na terra naquele período, Uhum. eles não têm. O julgamento já começou, né? Está suspenso, vai retomar com um voto do ministro Alexandre de Moraes. Até o momento temos os votos do ministro Edson Fachin, que é contra o marco temporal, e o voto do ministro Nunes Marques, que é a favor do marco temporal. Por favor. É isso mesmo, então vamos aguardar. Eu achei interessante porque a ministra também acabou anunciando uma exposição, né, com fotos de Sebastião Salgado, em que ele apresenta momentos especiais retratados por ele, né, de comunidades indígenas. Então ela fez assim todos esses anúncios também levando em consideração o dia, né, Dia em Dia 19, dos 19 né? de povos abril, indígenas, né? Exato. em Claro, que se é. comemora o Dia dos Povos Indígenas. E essa questão do marco temporal já foi objeto, inclusive, de diversas reuniões, né, da ministra. A ministra já chegou, inclusive, a visitar comunidades indígenas. Então, é um julgamento também bastante aguardado e que vai definir essa questão sobre as terras indígenas. É Então, no que isso. vem, só fazendo um resumo rápido, Mari, Uhum. no plenário virtual, no dia 25, começa o julgamento Você já citou, das né? próximas Mais 200 200. denúncias, exato. Sim, Na quarta-feira, segue a questão do piso salarial nacional de agentes comunitários, e na quinta-feira, segue o julgamento da correção do FGTS pela TR. e não haverá, pelo menos por enquanto, até agora, nós não temos nenhuma previsão de julgamento de turmas do Supremo Tribunal Federal. Presencial, não. Seguem os É. julgamentos virtuais, Virtuais. sempre. Virtuais. Os virtuais nunca são suspensos, Sempre, né? Estão sempre. sempre acontecendo. Então é isso. Muito obrigada, Gi. Muito obrigada, Mauro. Obrigado, Mari. Obrigado, Gi, pela companhia. Obrigado a você que nos Agradeço eu acompanhou. também. Obrigada a você que esteve com a gente até agora. Lembrando que você pode ver esse episódio pelo YouTube do STF e também aqui no Spotify, disponível em vídeo. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Até logo. lá.